Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483. Domingo 12 de julho de 2026 e mais uma vez a gente começa aqui o nosso Vida Mais. Esse é o nosso programa de número 60. Mais um marco que a gente atinge aqui de poder estar todos os domingos nessas manhãs especiais aqui falando para você sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre prevenção, entrevistando profissionais da área da saúde e de outras áreas que têm relacionamento com a área da saúde para trazer informações que você acha de forma fácil, simples e didática aqui no Vida Mais. A gente sabe que muitas vezes a gente quer buscar sobre a nossa principal área da nossa vida, que é a saúde, e nem sempre nas redes sociais, na internet, a gente acha isso de forma tão fácil. Por isso que esse aqui é o espaço considerado a sua dose semanal de informação e de cuidado. Seja bem-vindo a mais um Vida Mais. Nesse nosso programa de hoje, antes de revelar aqui como que a gente vai conduzir esse programa, quais as atrações de hoje, eu quero relembrar você e colocar aqui o nosso número do WhatsApp, para que você possa entrar em contato mais uma vez, além daquelas conversas que a gente tem ao longo da semana, que sempre algum de vocês aqui, dos nossos telespectadores, me encontram e falam sobre a qualidade do programa, sobre o que tem gostado aqui dentro. Você entra em contato agora aqui através desse WhatsApp e coloca a sua dúvida, a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de entrevistados, para que a gente possa fazer juntos esse programa, que é o programa da TV Piauiense, que fala sobre saúde. Mas de repente, se você quer assistir no YouTube esse programa e todas as outras 59 edições, esse aqui é o nosso canal oficial. E daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã, essa edição também estará lá e você pode ter um universo de informações. Então perceba, esse é o nosso programa de número 60. Imagina a quantidade de entrevistados que já passou por aqui, a quantidade de matérias especiais e de informações que nós trouxemos aqui dentro. Está tudo dentro lá do YouTube e você pode acessar aqui nesse nosso perfil. No nosso programa de hoje, nós teremos aqui um programa dedicado ao mundo jurídico dentro da medicina. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o que a gente faz no dia a dia, as orientações que a gente dá dentro de um consultório, muitas vezes passa por um relatório, por uma requisição, por uma solicitação de perícia para o INSS para de repente esclarecer sobre algum benefício, se tem direito, se não tem, sobre inteligência artificial dentro da medicina e toda a legislação que está por trás disso, o que a gente precisa avançar. Então, baseado em todo esse contexto, a gente vai ter daqui a pouquinho na presença aqui no nosso consultório, que se transforma aqui no nosso estúdio, dentro da Core Clínica, a gente vai ter a presença aqui do Dr. Ronaldo Gualberto para falar sobre perícia, INSS, benefícios e todo esse universo que muitas vezes a gente precisa de um esclarecimento melhor. E na segunda entrevista de hoje, nós teremos a presença do Dr. Adonias Leal Filho. Com ele a gente vai falar sobre o direito de todo cidadão a ter saúde. Como que o Estado tem esse dever de poder promover para nós, cidadãos em geral, essa saúde tanto no mundo público, dentro do SUS, quanto no mundo privado, quer seja dentro de operadora de saúde, plano de saúde, enfim. São situações e também com o tema de inteligência artificial que a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Adonias Leal Filho. Na nossa matéria especial de hoje, nós teremos a presença da nossa querida Maria Tereza, repórter, do querido Iomar, que estiveram na caminhada dos idosos, que aconteceu recentemente aqui em Teresina, e nós estivemos lá fazendo essa cobertura também. Teremos quadro IAMED, teremos quadro Coração 5.0, enfim, até às 9 da manhã, esse nosso encontro aqui é um encontro muito especial, porque você sabe o quanto que a gente tem orgulho e a satisfação de poder entrar na sua casa todos os domingos. E agradecer mais uma vez a toda a equipe que é possível levar essa informação e essa qualidade de som e de imagem até a sua casa. Especialmente a TV Band por esse projeto e de repente, olha, nós já estamos aqui entrando no nosso segundo ano de Vida Mais, já no nosso programa de número 60, mas de repente você está chegando por aqui agora, eu sou José Orlando, sou médico aqui em Teresina, mas dentro desse projeto, na Band, a gente fala de saúde, então meu agradecimento especial à TV Band Piauí, a For Live, que é a nossa produtora, a Keren, a Maria Tereza, o Kerly, a Sávia e todos aqueles
que fazem o Vida Mais acontecer e principalmente você, nosso telespectador fiel e que todos os domingos está aí com a gente. Seja bem-vindo, a gente está só começando o nosso Vida Mais. E, como a gente fala de praxe, vamos aqui para o nosso quadro já consagrado, Coração 5.0, porque é aqui dentro desse quadro Coração 5.0 que a gente traz novas dicas e novas informações. Se você já me conhece lá das redes sociais, eu coloco aqui agora, @Joserlano Souza. Você pode seguir, você pode mandar um direct, mandar uma pergunta, que a gente está lá, eu e minha equipe, para poder lhe responder e trazer o Coração 5.0 lá dentro das redes sociais. A gente fala de prevenção de doenças do coração. Naturalmente, aqui dentro do Vida Mais, a gente sempre tem participações especiais, vídeos de outros profissionais que também trazem sempre contextos para que você possa se atualizar e se informar cada vez mais. Mas nesse Coração 5.0 de hoje, a participação é minha mesmo, porque recentemente nós fomos perguntados sobre se essas canetas emagrecedoras, se o tratamento para a obesidade moderno, atual, se isso tem impacto para a saúde do coração. E eu trago aqui para você, dentro desse nosso quadro Coração 5.0, a informação que sim, as canetas emagrecedoras trazem uma proteção, de certa forma, para o coração. Em que consiste essa proteção? A partir do momento que a gente trata a obesidade, que a gente melhora os níveis de pressão arterial, que a gente melhora os níveis de glicose, melhora os níveis de colesterol, passa por uma reeducação alimentar, onde a gente vai ter uma alimentação mais regrada, com mais orientação, a gente tira muitos fatores de risco dentro desse tratamento da obesidade. E naturalmente, tirando fatores de risco, a gente vai ter um coração muito mais protegido, podendo diminuir essa que é a principal causa de morte no mundo. Portanto, o tratamento da obesidade protege sim também o coração dentro desse contexto atualizado. Mas atenção, não é porque o seu vizinho, o seu amigo, o seu primo está tomando uma caneta emagrecedora para emagrecer que você vai fazer uso da mesma dose. Vai pedir para ele o nome e vai comprar em qualquer forma. O tratamento é um tratamento sério e deve ser prescrito por profissionais que são dedicados a esse tratamento. Aonde o que é mais dedicado e mais preparado para isso é o endocrinologista. Então, você pretende fazer tratamento de obesidade, pretende emagrecer, procure um bom endocrinologista, um bom nutricionista. Aproveito e coloco mais uma vez aqui o telefone da nossa produção, dentro desse contexto aqui do Coração 5.0. Você quer dicas, quer sugestões de bons profissionais, endocrinologistas, nutricionistas, que podem fazer essa orientação para você, manda para a gente aqui uma mensagem nesse número que está aparecendo na sua tela, que a gente, como uma prestação de serviço, a gente faz questão de lhe sugerir e lhe orientar alguns profissionais que vão tratar você da melhor forma possível. Esse é o nosso Vida Mais, a gente está só começando, você continua aqui com a gente, porque a gente vai agora para o nosso estúdio aqui, conversar com o Dr. Ronaldo Gualberto sobre INSS, benefícios e todo esse contexto que a gente precisa esclarecer aqui. Fica com a gente. Esse foi o quadro Coração 5.0 e todos esses temas, e falar de obesidade dentro desse contexto que a gente vive atualmente também é função aqui dentro do Vida Mais. Como também é função do Vida Mais, nós anunciamos aqui no começo do programa a presença hoje esse que é um programa Vida Mais dedicado a temas que muitas vezes a gente precisa unir a saúde, o meio jurídico também, todo o universo que a advocacia trata dentro da sociedade, e a gente recebe aqui como anunciado Dr. Ronaldo Gualberto, advogado, para que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre temas que são muito comuns no dia a dia, talvez tanto no meu consultório, doutor, quanto no seu escritório também. Então, bem-vindo aqui ao nosso Vida Mais. Tá, a gente agradece o convite. Atualmente eu ocupo a cadeira de advogado previdenciarista do Grupo Adoni Leal, né? Tenho pós-graduação em Civil e Processo Civil e especialidade nessa área de Direito Previdenciário. E estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos, alguma ajuda que venha a melhorar o entendimento do público, fique à vontade. Sem dúvida. Bom, talvez um dos motivos principais, doutor Ronaldo, aqui para a nossa conversa, esse nosso bate-papo, é uma situação relativamente comum dentro dos nossos consultórios, né, em várias especialidades. É quando o paciente ele pretende ter um relatório, um atestado, uma declaração, para que ele possa tentar algum estilo de benefício, como eles falam, dentro do INSS. Esclareça um pouquinho aqui, doutor Ronaldo, até para a gente aqui, para ficar um pouco mais didático, até para nós, que muitas vezes não entendemos e parte do nosso público também.
Exatamente o que é o INSS, o que é que ele trata e como que ele pode servir à população? Bom, o INSS, eu costumo fazer sempre essa comparação do que ele presta um serviço de seguro, como se fosse o seguro de um veículo, né? E você vai ter o direito a um recebimento de um seguro de um veículo, se porventura você pagou, e o INSS da mesma forma. Lógico que no INSS tem os benefícios assistenciais que não necessitam de qualidade segurada. Mas os demais benefícios, com incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, é necessário de que haja uma qualidade segurada para se requerer qualquer tipo de benefício lá. Uhum. E no dia a dia, dentro do seu escritório, dentro da sua prática, o que é mais comum? Que tipos de clientes, no seu caso aí, que lhe procuram em busca desse benefício? A gente recebe cliente de toda a natureza, mas os mais comuns hoje, atualmente, nesse mundo moderno, são os benefícios por incapacidade. Capacidade temporária que pode gerar ou levar o segurado a um benefício por incapacidade permanente. Isso dependendo do grau e do histórico de evolução da doença que o incapacita, né, para aquela atividade naquele momento. Muitas vezes, se a gente ainda não tiver uma incapacidade permanente, mas um afastamento por uma doença, por um tratamento, um atestado que o médico oferece de 30 dias, quem paga esse benefício? A empresa ou o próprio... Bom, essa é uma das perguntas que a gente escuta muito no dia a dia, né? Do segurado, do cidadão comum que precisa dos esclarecimentos, é de que esse atestado confeccionado pelo médico, ele leva um prazo de 30 dias. Então, assim, a partir do momento em que o segurado ele protocola aquele atestado num requerimento administrativo no INSS, que ele comunica à empresa que está doente, o INSS ele é obrigado a empresa ela é obrigada a mantê-lo os primeiros 15 dias, a questão do salário, e a partir do 16º dia, independentemente do prazo em que ele vai receber o benefício por incapacidade temporária, isso fica a cargo do INSS. Ou seja, há uma repartição entre esses pagamentos, né? A empresa ela arca com parte, 15 dias, e demais, a partir do 16º, é a Previdência Social. Existe um limite claro de tempo de afastamento acima desses 15 dias? Então, assim, existe um limite de 3 meses, 6 meses, 1 ano? Porque muitas vezes o paciente procura a gente e ele quer renovar um benefício lá. Então, um atestado, uma declaração... Não, eu vou até perguntar um pouquinho mais básico, até porque parte do nosso público também são colegas médicos e que talvez seja uma dúvida. Existe diferença nesse momento, o que o paciente precisa? Ele precisa de um atestado, de um relatório, de uma declaração? Existe algum termo mais específico para essa situação? Eu diria não assim um termo específico, né? Porque quando se busca um benefício no INSS, o ideal é que ele tenha um conjunto de provas, né? Ele procurou o médico, atestou o problema, o médico vai dizer no atestado mais ou menos uma ideia de tempo de quando ele vai precisar de benefícios para fazer o tratamento. Em regra, o primeiro atestado é 30 dias, né? E nesses 30 dias é feita uma análise, inclusive, de documental pelo INSS, de conceder o benefício por esse período. E aí, o segurado ele é submetido a uma perícia médica, né? Então, essa perícia médica é quem vai dizer o tempo de retorno à atividade laboral pelo segurado. As atividades, você falou 30 dias inicialmente, mas eu posso dar um documento, por exemplo, alguns tipos de tratamentos, de repente da ortopedia, para quem é da ortopedia, da minha área especificamente da cirurgia cardíaca, tem uma incisão, tem um corte no osso, tem uma recuperação mais longa. Normalmente, de prática, a gente sugere para a maioria das atividades que eles fiquem afastados 90 dias. Eu posso já dar inicialmente esse relatório, esse atestado de 90 dias de afastamento, ou é ideal que eu dê o primeiro de 30 dias e depois isso passe para uma nova avaliação? Essa pergunta, quem vai dizer é o próprio médico que cuida do paciente. Tá, então eu posso dar acima de 30 dias. Então a regra, eu já recebi atestados lá no meu escritório de médicos,
com atestado por incapacidade permanente, afastando definitivo o trabalho. Por exemplo, o cara deu um AVC, um problema cerebral, então ficou em estado comatoso, estado vegetativo. O médico que cuida dele, ele está vendo que ele é um quadro de pouca, como é que se diria? Possibilidade de poucas chances de recuperar a atividade laboral. Então, assim, o médico ele pode dar um laudo de 30 dias, de 60, 90, isso o médico sabe, como ele pode dar um laudo por incapacidade definitiva. Eu já recebi laudos nesse sentido. Uhum. Então, mesmo doenças graves, que teoricamente a população pode achar que tem uma incapacidade, um AVC, um infarto grave, automaticamente ele não significa que ele tem um benefício. Automaticamente não vai levar ele direto a um benefício. Ele vai ser submetido a uma perícia médica pelo INSS. Essa perícia, ela sendo indeferida, você pode entrar com recurso para uma junta de recursos e vai ser submetido a uma segunda perícia, né, médica. Como você pode entrar com ação judicial e lá num processo judicial também vai ser submetido a uma perícia médica. Hoje em dia, normalmente dura quanto tempo, a partir do momento que ele dá a entrada, até eventualmente ele passar por essa perícia, por essa avaliação? Geralmente, nos acordos que a gente tem feito judicial no contra o INSS, geralmente 4 meses. 4 meses. Então, assim, as perícias, elas recomendam por um prazo. Quando o médico ele não estipula um prazo, aí a gente vai para umas transações com o INSS, mais ou menos algo em torno de 4 meses. E, no geral, se a perícia for bem fundamentada, com documentação nova, com laudos e atestados recentes, aí vai para 2 anos, né? Aí, nesse caso, aí o juiz, ao invés de dar incapacidade, benefício por incapacidade permanente, temporária, ele vai dar um benefício por incapacidade permanente. Ou seja, uma aposentadoria por invalidez, que é o que a legislação antiga dizia. Uhum. Outra doença bastante comum, e a principal causa de internação hospitalar no mundo, e no Brasil não é diferente, doutor Ronaldo, é a insuficiência cardíaca. Então são doenças onde o coração cresce muito, perde a capacidade de, falando de forma assim, de bombear o sangue, e esse paciente é incapaz. Então, muitas vezes no nosso primeiro relatório a gente já coloca esse paciente com essa doença também como uma incapacidade definitiva, né? Imaginando que isso talvez até facilite para o colega lá que vai fazer a perícia também, entender que aquela doença é uma doença muito grave e que, de fato, muitas vezes esse paciente ele toma muitos medicamentos e ele tem uma incapacidade, às vezes, de realizar tarefas do dia a dia. Às vezes cansa para trocar de roupa, para pentear um cabelo, então, naturalmente, não tem como desempenhar nenhuma tarefa dessa, né, no dia a dia laboral. Mas como que a pessoa tem que se preparar, então, para esse dia da perícia? Que tipos de documentos, o que é recomendado ele levar? Existe algum tipo de orientação específica para esse momento da perícia? Sim, todos os nossos clientes segurados da Previdência Social que a gente acompanha nas perícias, a gente é inquirido por essa pergunta que o senhor está me fazendo. Eles têm medo de enfrentar o médico, né? E eu sempre digo, olha, se você, só tem uma forma de você fazer uma boa perícia, é você estar com a documentação atualizada. Então, pegue seu prontuário da data que foi atestado o problema, do período em que você fez e vem fazendo o tratamento, junto com a documentação atualizada do seu médico que você faz o acompanhamento. Laudo, atestado, exame. E no dia da perícia, de fato, fundamente com ele, converse com ele, demonstre as suas fragilidades, mostre mostre o tempo que você vem fazendo tratamento. E com certeza com esses elementos ele vai fundamentar o seu laudo por uma incapacidade temporária por um período longo ou por uma aposentadoria permanente, uma incapacidade permanente. Uhum. Dúvida comum também do dia a dia, doutor. Acredito que lá no seu escritório também, e lá no doutor Adonias Leal. Paciente passou por um período de recuperação, de afastamento, acabou aquele período e, teoricamente, ele está apto a voltar a trabalhar. Quem que decide isso e quem escreve isso que ele pode voltar a trabalhar? O médico assistente que está acompanhando, é a perícia do INSS que vai definir isso ou, eventualmente, a própria empresa que ele trabalha? Aí a gente tem esse problema, porque assim, quando o benefício ele é por incapacidade temporária, é estabelecido um prazo. Chegou naquele prazo, o INSS ele não pode
por si só cortar. Ele tem que agendar uma nova perícia. Então, inicialmente, o benefício ele não é suspenso de imediato, tem que ser submetido a essa perícia para saber o estado em que aquela pessoa se encontra naquele momento. Mas digamos que o INSS opte por indeferir. Ou ele recorre ao judiciário, ou ele volta a trabalhar. Quando ele volta ao trabalho, ele tem que ser submetido a uma perícia de capacidade, né? Ele vai ser submetido pelo médico do trabalho, pelo médico da empresa, a saber as condições de saúde dele. Porque o médico ele não pode readmitir, porque o contrato de trabalho ele fica suspenso, uma pessoa que vai trabalhar doente, né? O INSS diz que ele está bom, mas ele continua doente. Então ele é submetido dentro da empresa a essa perícia, uma perícia readmissional, saber o estado de capacidade que ele se encontra para o trabalho. Ele também pode ser feita uma reabilitação. O INSS também pode sugerir uma reabilitação profissional, como a empresa também pode sugerir também essa reabilitação. Uhum. No dia a dia, doutor Ronaldo, assim, a gente fala muito desse tema aqui, eu costumo falar nas entrevistas que eu gosto da gente puxar o assunto de ansiedade, depressão, porque isso é muito comum na população. Existe hoje também uma procura importante, como é que tem chegado para vocês os casos que não é uma incapacidade física, que não foi um acidente, que não foi um infarto, não é um câncer, não foi um AVC, mas simplesmente por outros problemas emocionais, transtornos mentais, de ansiedade ou de síndrome de burnout porque acha que está sobrecarregado no trabalho, pela própria depressão. Eu sei que o médico especializado, o psiquiatra, eventualmente o geriatra, pode atestar alguma coisa nesse sentido. Mas na prática, tem sido comum essa procura por pessoas que podem ter alguns transtornos emocionais e de ansiedade e que isso pode incapacitar, pelo menos temporariamente também. Tem sido procurado isso? Muitos. Nessa correria que a gente vive no dia a dia, a gente tem atendido muitos clientes, né, muitos segurados da Previdência, com esses problemas, né? E aí, o que a gente tem visto também é uma relutância por parte do INSS em conceder esses benefícios. Acha que é uma doença que incapacita por um período pequeno, é questão momentânea, e aí a gente vê muito o indeferimento desses pedidos que a gente faz na Previdência. Então, assim, dificilmente a gente encontra a pessoa, um segurado, recebendo benefício por ansiedade. Então, a Previdência, que é um problema para o governo, né, em função dos gastos que ela tem, recolhe mais do que o que paga, recolhe menos do que o que paga, na verdade. Sim. E aí a gente tem visto muito benefício indeferido com essas doenças modernas. Perfeito, doutor Ronaldo. A gente agradece a sua participação aqui dentro desse nosso Vida Mais. A interpretação que eu faço disso aqui sempre é isso. Isso aqui é um espaço para que a gente possa falar de forma tranquila. Nós temos 1 hora de programa aqui todos os domingos, então temas como esse a gente não está tão prático. Muitas vezes se busca na internet, no Google. A gente sabe que ele procurando lá no seu escritório vai ter todas as informações. Mas a gente agradece a sua participação aqui e poder trazer temas tão importantes quanto esse. Eu é que agradeço, fico feliz em estar aqui trazendo esses esclarecimentos, né? Como falei anteriormente, a gente representa a cadeira de Previdência do escritório do Grupo Odonil Leal, né? Aqui a gente já tem muito tempo que trabalha nessa área e a gente está à disposição, qualquer coisa a gente volta. Perfeito, tá bom? Obrigado. Segue aqui com a gente no nosso Vida Mais, porque você sabe já que nosso intervalo é rápido e já a gente volta. O Enamed já é uma realidade e o Unicet saiu na frente e transformou o desafio no programa Enamed Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O Enamed contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicet não acompanha as mudanças, ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o Enamed? Somente no Unicet. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade.
Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito ao acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, hoje 12 de julho, e já tivemos aqui a participação do Dr. Ronaldo Gualberto falando sobre INSS, sobre perícia, sobre benefícios, quando de certa forma une o mundo da medicina e o mundo do direito, como a gente falou agora. Esse é o nosso programa de número 60 e a gente ainda vai ter muitos conteúdos aqui e eu peço que você fique aqui com a gente até as 9 da manhã nesse Vida Mais. Depois das 10 da manhã em diante você segue aqui com 100 milhas na Band. Então é uma programação super especial nesse domingo e que você está mais do que convidado para seguir aqui com a gente. Recentemente houve aqui em Teresina a caminhada 60+. E no programa passado, no domingo passado, nós tivemos aqui a presença da doutora Flávia Veríssimo, que falamos aqui sobre geriatria, sobre o universo do envelhecimento da população e, naturalmente, uma das principais recomendações é atividade física. Eu sei que a atividade física, muitas vezes, a gente tem muitas desculpas para isso. O nosso mundo hoje nos leva a inúmeras atividades. Na verdade, a gente acaba o dia com a sensação de que muita coisa deveria ter sido feita e ainda não fez. Mas vale a pena a gente reservar 40, 50 minutos do nosso dia para manter uma atividade física regular. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Se a gente for botar esse número dividido por dias, dá mais ou menos ali 40, 50 minutos, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Dentro desse universo, nós tivemos recentemente com a querida repórter Maria Tereza, com o nosso amigo Iomar, cobrindo a caminhada para os idosos, conhecida como Caminhada 60+. Confere aqui a reportagem. A busca por mais saúde, qualidade de vida e integração social reuniu participantes da Caminhada 60+, um evento que reforça a importância do envelhecimento ativo e da prática regular de atividades físicas. Durante o percurso, disposição, alegria e espírito de superação marcaram o encontro. Mais do que uma atividade física, a caminhada também promove convivência, fortalecimento, vínculos sociais e valorização da pessoa idosa, estimulando uma rotina mais saudável e participativa. Bom dia, nós estamos aqui na Caminhada 60+, eu estou aqui com a Elisiane, que ela é a idealizadora aqui do evento dessa segunda caminhada, não é isso mesmo, Eli? Isso. A segunda caminhada do 60+, é um sucesso. O primeiro ano a gente teve ano passado, reunimos mais de 150 idosos e hoje a gente está com muito mais de 150 idosos novamente, trazendo qualidade de vida, um envelhecimento saudável. É bom para a saúde mental e a saúde física. Todo mundo fala que atividade física é bom para colesterol, glicemia, mobilidade, mas eu tenho uma outra coisa que é muito bom que poucos falam, saúde mental. Os relatos, você pode ouvir aqui desses idosos que eram depressivos, isolados, que tinham pouca convivência, que depois que começaram a fazer essa atividade física coletiva e com essas atividades complementares, a vida ficou mais interessante, mais legal, mais feliz. Então, atividade física com acompanhamento gera felicidade. E num público muito considerável, que é o público idoso. Então, parabéns a quem faz isso aqui em Teresina. Qual é a expectativa de estar aqui hoje participando desse projeto e dessa caminhada, no Socorro? A expectativa é enorme. Só gratificação do evento,
porque a primeira vez foi maravilhoso e a segunda eu espero ser melhor ainda. O projeto 60 Mais, não tá, dá 2 anos que eu participo, sim, mas a caminhada, 15 anos que eu caminho, né? É mesmo? É. Isso aí impacta diretamente na sua qualidade de vida? Graças a Deus. Eu não sinto dor, não sinto nada. Tenho 68. 68 anos. 68 anos. Eu caminho aqui desde quando eu cheguei no Mucambi. Nós somos uma máquina, né? E a máquina, se você não lubrificar, ela fica toda emperrada, enferruja. Então é a necessidade, se você faz atividade física, a caminhada pela manhã, você melhora o seu astral, o seu humor, o seu dia mais produtivo. Então, fazer atividade é saúde. O projeto 60 Mais ele existe desde 2023, né? Iniciamos ali com o núcleo Mucambinho, terminamos o projeto em 2023 com 9 núcleos e esse ano de 2026 já estamos aí abrindo já 20 núcleos de Teresina. Então hoje nós estamos aqui no Mucambinho, que é o pioneiro, fazendo o nosso 2º ano da corrida do projeto 60 Mais. O projeto 60 Mais vem revolucionando a nossa capital, sendo referência inclusive em outros estados do Brasil. Qual é a sensação de estar aqui hoje participando dessa caminhada? A melhor coisa da minha vida, eu estou renovada com esse grupo top, todas são amáveis. Mudou a sua vida? Mudou minha vida, graças a Deus. Todos os dias faz atividade física? Todos os dias. Às vezes tem probleminha de saúde, mas isso aí é o de menos, né? Mas eu estou fazendo 70 anos, agora em novembro, e estou caminhando para mais vidas longas, né? Para alegrar a mim e minha família. Essa daqui é felicidade, como é o nome da senhora? Felicidade! É felicidade? Não, Maria, tá de você. Olha aí, meu amor, essa sua alegria, essa sua felicidade transborda. O que você diria hoje para quem está em casa vir também se participar disso e aí transbordar de alegria? Venham, que aqui só tem alegria, saúde, tudo de bom. Faz quanto tempo já que a senhora participa? Desde o início, desde que eu conheci o projeto. Você que está em casa, venha conhecer o Projeto 60 Mais. Aqui você vai se sentir em casa, você vai ter qualidade de vida e bem-estar. Dia de quarta e dia de sexta-feira, de 7 às 8 da manhã. A gente tem uma equipe multiprofissional, que elas são acompanhadas pela equipe médica, desde o médico ao fisioterapeuta, a nutricionista, e fazem exames bimestrais de sangue também. Olha aí, tudo isso para poder manter aí a saúde em dias. Exatamente. Venha você aí que está em casa, venha conhecer o Projeto 60 Mais. Venha pra cá, venha se juntar a nós. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Obrigada, meu bem. A caminhada 60 Mais reforça uma mensagem simples, mas poderosa. Envelhecer com saúde é resultado de cuidado, incentivo e oportunidades para que cada pessoa continue vivendo de forma ativa e plena. Essa foi a nossa cobertura lá na Caminhada 60 Mais e eu espero que você também tenha agora um incentivo, um motivo a mais. Independente se você está abaixo dos 60 ou principalmente acima desses 60, você viu aí o quanto de benefício que isso traz e a gente incentiva muito que você também siga essa prática. Bom, falamos de envelhecimento, de Caminhada 60 Mais e agora a gente vem para o outro extremo da vida, que é o momento do nascimento, o momento da gestação. E eu convido você a conhecer aqui o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através de uma rede de benefícios, a gente vai ter a possibilidade de passar por esse momento mágico, seu gestante, você que vai ser papai também, de toda a família, de passar por esse momento da forma mais segura possível. O Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé dispõe de suítes preparadas, onde você não encontra aquela estrutura em nenhum outro hospital da cidade. E você precisa passar por esse momento com todos os benefícios, com toda a rede que a Santa Fé preparou para você, para que você, seu bebê e toda a família tenha esse momento especial e seguro. Então conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. E por falar em quadros que a gente fala sempre aqui, por segurança, por inovação, por tudo isso,
eu trago aqui para você, mais uma vez, dicas do nosso querido quadro IAMED, Inteligência Artificial e Medicina. Se você é da área da saúde, você é estudante de medicina ou de qualquer outra área da saúde profissional e você quer acompanhar todas as inovações dentro do universo da inteligência artificial na saúde, segue aqui esse perfil @IAMED_oficial. Porque nesse perfil a gente fala semanalmente de dicas e informações que vão mudar a sua forma de trabalhar, de produzir e muitas vezes de se relacionar, porque é a maior revolução da nossa sociedade humana. Hoje, no nosso quadro especial IAMED, a dica que eu queria trazer aqui para vocês são duas. Acreditem nessa informação, pessoal. Nos próximos 2 anos, todos nós, assim como hoje a gente dá um prompt, e essa palavra hoje já faz parte do nosso vocabulário, né? É aquele comando que a gente dá lá dentro do ChatGPT da vida, que é a porta de entrada para a maioria de nós, do Gemini ou de qualquer outra ferramenta. Aquele comando que a gente dá, a gente hoje também é possível dar esse comando para plataformas que vão desenvolver aplicativos para a gente. E você vai encontrar para que isso é útil para você. Hoje eu trago aqui não uma, mas 2 dicas dentro do IAMED. A primeira dica é o Lovable, como eu escrevo aqui embaixo e coloco a logomarca, para que você possa, e já cito a segunda ferramenta, que é o Base 44, ou Base 44, como a gente coloca aqui. Essas 2 ferramentas você pode entender, dar um prompt, falar a sua necessidade e ele vai gerar todo o código do aplicativo, vai gerar o layout, que é o que ele chama ali de front-end, né, que é aquela parte inicial, a parte visual do aplicativo, e por trás ele faz toda a codificação para que você possa, sendo da área da saúde ou não, imaginar que aplicativo facilitaria a sua vida. Então hoje é possível você criar e desenvolver, até mesmo publicar nas redes de aplicativos. Então perceba, inteligência artificial não é hype, não é momento, é você identificar todas as possibilidades para o uso do dia a dia e que certamente vai facilitar e muito o trabalho que você já faz hoje. Essas são as minhas 2 dicas de hoje dentro do IAMED, Lovable e Base 44. Vamos falar em português aqui para ficar mais fácil para a gente, Base 44. E relembra você que todas as nossas dicas dentro desse programa Vida Mais e dentro das minhas redes sociais, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma marca dessa. Isso é um caráter meramente informativo e que eu imagino que isso pode lhe ajudar na sua produtividade. Esse foi o nosso quadro IAMED e você segue aqui com a gente, porque na sequência a gente vai ter aqui a presença do Dr. Odonias Leal Filho, falando também de inteligência artificial, mas todo o meio jurídico associado à medicina. Segue aqui com a gente. Inteligência artificial na medicina, esse quadro aqui já é consagrado dentro do Vida Mais, e você sabe que a nossa intenção aqui é sempre trazer dicas, curiosidades e, acima de tudo, informações para que você possa aumentar a sua produtividade e poder conviver com essa que é a nossa principal revolução da nossa sociedade humana dentro da nossa existência aqui. Como anunciado aqui no começo do programa, esse Vida Mais de hoje, especializado, talvez unindo aqui a medicina e o direito, recebendo aqui o Dr. Odonias Leal Filho, para a gente falar de alguns temas, inclusive inteligência artificial e todo esse contexto dentro da sociedade humana, mas aqui nós vamos falar também sobre muitos outros temas, unindo o direito e a medicina. Seja bem-vindo, Dr. Odonias. Muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui no programa do amigo, o programa Vida Mais. Estamos aqui à disposição para poder esclarecer desse assunto importante. Vamos sim. Dr. Odonias, antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresente um pouquinho. Sou Odonias Leal Filho, faço parte do Grupo Odonias Leal Advocacia. Nós temos especialização no direito legislativo, no direito eleitoral e no direito civil, mas também sempre atentos a essa temática das inovações tecnológicas, da inteligência artificial. Hoje nenhum profissional do direito pode estar afastado dessa temática que mudou todo o contexto do nosso ordenamento jurídico. Sim. Sem dúvida, do direito, e aí eu amplio até um pouco, doutor Odonias, da medicina. Hoje parte do meu tempo eu ensino médicos e estudantes de medicina a utilizar a inteligência artificial na medicina, né? Devido ao tanto impacto que isso tem tido na nossa sociedade. E que bom, eu acho que a gente vai faltar tempo, doutor Odonias, aqui para a gente abordar tantos temas, porque só de inteligência artificial a gente poderia passar uma manhã inteira aqui falando sobre isso. Mas eu queria puxar a nossa conversa inicialmente o seguinte: a gente sabe que, como população em geral, que saúde é um direito de todo cidadão, que está lá na Constituição. Como que vem esse direito, como que vem esse contexto e como que a gente tem que interpretar de fato
orientação? Na Constituição Federal, especificamente, ele está previsto no artigo 6º como direito social, ou seja, ampliando para todos, e no artigo 196, a Constituição determina que é um dever do Estado, uma obrigação do Estado. Então, aí ela passa de ser um privilégio, passa de ser uma alternativa do Estado e passa a ser uma obrigação o Estado poder criar políticas públicas, ter todo um planejamento para fornecer esse direito à nossa sociedade. Esse é o conceito de que saúde é dever do Estado. Isso. Tem limitações isso? Tem alguma situação em que essa regra ela deixa de ser regra? Temos limitações porque não existe um direito absoluto, né? Tudo depende de uma ponderação de valores. Por mais que a gente saiba da importância do direito à saúde, por exemplo, ele enfrenta barreiras na questão do orçamento do poder público, né? Que a gente sabe que tem um certo nível de arrecadação, um certo nível de distribuição. Então, assim, por mais que se tenha essa preferência pelo direito à saúde, que a gente tem que realmente dar uma atenção, um cuidado especial, a gente trabalha nessa área para garantir o direito dos nossos clientes, a gente sabe que também, por outro lado, tem algumas ponderações que precisam ser feitas para que se encontre esse equilíbrio. Quando você fala que saúde é direito do Estado, é dever do Estado, desculpa, para nós que não somos da área jurídica, qual Estado especificamente? A União, o Estado, o Poder Legislativo, o Poder Municipal, como que isso se distribui? É uma obrigação concorrente de todos os membros. Claro que a gente sabe da importância do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, e de toda a sua regulamentação, de toda a sua estrutura. Talvez seja um prisma, algo que englobe em raiz por todo o país, mas isso não esquiva da obrigação do Estado também de atender os seus cidadãos e do município com os agentes de saúde. Cada Estado cada ente desse tem sua responsabilidade para garantir esse direito à saúde. Especificamente, doutor Denilson, o Poder Legislativo. Qual a função do Poder Legislativo nessa garantia da saúde? O Poder Legislativo tem que regulamentar de forma precisa e clara para poder garantir esse direito à saúde. Tanto regulamentar bem o que já está estabelecido, quanto acompanhar essas novidades. Por exemplo, como a gente começou aqui o debate, né? A questão da inteligência artificial, que já é algo que está implantado na saúde, com a automatização até a utilização de robôs. Como vai desde a responsabilidade do legislador vai desde regulamentar a responsabilidade, por exemplo, do hospital, do médico e do Estado em si, por exemplo, da União, se houver alguma falha nessa prestação de serviço, qual é essa responsabilidade? Há necessidade de fornecer os medicamentos, há necessidade de garantir uma cirurgia, um leito de UTI, então é algo que é englobado por toda a esfera, todo o prisma que a gente for observar, tem necessidade de uma boa regulamentação e da atuação do Poder Legislativo na área da saúde. Uhum. Tem um termo, doutor Donias, que eu confesso que talvez seja um termo das últimas décadas, não sei, talvez por conjunturas anteriores a como que o Sistema Único de Saúde funcionava, como que a medicina especificamente conseguia oferecer a maior parte dos tratamentos, tanto a nível de SUS quanto a nível de saúde suplementar, com os convênios. Uhum. Mas o termo que eu quero falar é a judicialização. Isso. O que é exatamente a judicialização? No dia a dia tem um outro paciente que pergunta pra gente, doutor, mas se o SUS não... Se eu tenho direito a esse tratamento, então eu vou procurar um advogado. Se esse paciente às vezes tem um plano de saúde, ele diz, mas se o meu plano não cobrir, eu vou buscar meus direitos. O que é exatamente a judicialização? A judicialização a gente pode entender como uma resposta da justiça a algo que não está sendo atendido por uma política pública ou pelo Estado. É como a gente iniciou aqui falando. O Estado tem o dever de garantir o acesso à saúde. Muitas vezes isso não está bem regulamentado ou não está. A própria estrutura de saúde do governo não atende àquele problema especificamente, e aí que o cidadão busca o advogado, busca a justiça para lhe dar uma resposta, lhe garantir o direito à saúde por esse meio. Doutor Donias, pergunta, não vou dizer que é pergunta difícil não, mas é uma pergunta que a gente, muitas vezes a gente também não tem esse conhecimento. Quando há uma judicialização, você consegue passar para a gente assim, alguma informação de quais critérios que são utilizados para que seja dado aquele parecer?
Vou dar um exemplo. Isso é baseado simplesmente na obrigação do Estado, na possibilidade de que aquele tratamento, se ele não for oferecido, ele tem um risco para o paciente, um risco de vida. Quais critérios vai acontecer dentro desse processo para que esse parecer seja favorável e de que, entre aspas, obrigue, né? Não sei se esse é o melhor termo, o Estado ou o próprio plano de saúde a arcar com aquele tratamento? Como que vocês trabalham no dia a dia dentro do meio jurídico para que esse parecer seja dado? O que é levado em consideração? Isso depende muito da análise do caso concreto, mas em termos gerais, vamos supor que na maioria dos casos vai ser analisado a urgência, a relevância, a necessidade ali da resposta imediata do Estado para aquele problema enfrentado. Isso eu estou falando em casos que necessitam, são casos de urgência, de emergência, por exemplo, a necessidade de um leito de UTI ou de um medicamento muito caro que vai resultar na vida ou na morte ali daquele paciente. Mas, numa análise mais apurada, são vários os critérios que são analisados. Por exemplo, também a gente não pode ignorar a reserva do possível, né? Um hospital que está com as UTIs todas lotadas, ele não pode, por se chegar a uma sentença, encontrar uma solução ali rapidamente, entendeu? Então, assim, tudo depende do caso concreto, da questão de como aquela demanda pode ser atendida também para aquilo que está sendo cobrado. De acordo com a maioria dos estudos, a maioria dos números, mostra que em torno de 23% a 25% da população brasileira tem plano de saúde. Então a gente considera aqui que, teoricamente, mais de 75% das pessoas não têm plano de saúde. Eu comento isso sobre plano de saúde porque muitas vezes nem deveria, mas há uma insatisfação de pessoas que estão insatisfeitos, ou com o plano de saúde porque acha que está negando um tratamento, ou pelo próprio SUS, às vezes por uma demora, por uma fila. Então você acha, doutor Adonias, que nos últimos anos tem aumentado o número de pedidos de judicialização na saúde? Sim, com certeza a gente vê isso na prática. Por muitos fatores, é algo multifatorial. Né? Tanto os planos de saúde têm aumentado as negativas, têm restringido cada vez mais o atendimento de alguns tratamentos que antes eles permitiam sem nenhum problema, como a população tem tido mais acesso à informação, até mesmo como a gente comentou, do acesso à inteligência artificial. Hoje em dia, num rápido questionamento, a inteligência artificial, ela aponta alguma saída jurídica, né? Olha, procure seu advogado para entrar com esse pleito. Isso permite também um maior acesso e aumento de demandas. Aumentar, né? Doutor Adonias, vamos falar aqui de inteligência artificial, então, que nós citamos algumas vezes. E aqui acho que a gente cabe, até já vai ficar o convite para um outro momento, a gente falar só sobre isso. Com certeza. Lá na Unicet, eu sou professor dessa disciplina, hoje eu ensino estudantes de medicina e médicos a utilizarem, e a gente tem muito o que falar sobre isso. Dentro do meio médico, Conselho Federal de Medicina, esse ano de 2026, saiu a primeira resolução de orientações de como o médico deve utilizar a inteligência artificial. Antes disso, nós tínhamos apenas, de 2025, uma única recomendação do CRM do Rio Grande do Sul que tentava nortear um pouco essas ações. E aí eu lhe pergunto, na sua visão, quais as principais restrições, as principais implicações jurídicas do uso da inteligência artificial na saúde? Como eu disse, é algo também muito amplo essa questão, que vamos pensar num contexto de automação dos equipamentos, das máquinas. Se esse equipamento treinado com a inteligência artificial, conduzido pela inteligência artificial, gerar um dano ao paciente, gerar um erro médico, gerar uma morte, de quem é a culpa? Essa é uma questão que o direito também busca responder, busca delimitar essas responsabilidades, essas competências. Eu estou trazendo à tona uma temática, mas a gente vê que isso envolve o direito à informação, que é algo caro também, é um direito cada vez mais caro no mundo que nós vivemos. A gente sabe como a informação hoje em dia é comercializada, é distribuída, pode permitir golpes, pode permitir N fatores que geram um prejuízo ao cidadão. Então, assim, tudo isso também está englobado no direito à saúde. A telemedicina, para você ter acesso à telemedicina, você tem que disponibilizar seus dados. Para você ter acesso a qualquer tratamento hoje, você está ali disponibilizando seus dados. Então, vai desde um exemplo prático que resulta na morte de um paciente, como também na disponibilização de dados. Tudo isso a gente precisa regulamentar com grande clareza, grande
cuidado para que não gerem maiores danos para a sociedade. A gente atravessa hoje, doutor Adonias, um momento muito delicado, eu vou dizer, e eu não vejo outra opção a não ser o avanço disso. Na China, por exemplo, já existem cabines médicas, entre aspas, né, que o paciente pode entrar, paga uma taxa barata, equivalente mais ou menos a 10 a 20 dólares, né, se a gente for dolarizar essa informação, e ele tem acesso a uma plataforma, não é uma telemedicina, ele tem acesso a uma plataforma que ele fala as queixas, que mede uma pressão, uma saturação de oxigênio, alguns sinais vitais básicos, ele tem um diagnóstico, ele tem uma receita e ele tem do lado dessa cabine um medicamento que ele já pode adquirir e ele foi tratado 100% por inteligência artificial, sem intervenção humana. Isso autorizado pelos órgãos competentes da China. Quanto tempo isso e quanto que a gente vai amadurecer para chegar até aqui a gente? Eu não sei, mas isso já existe no mundo, né? Eu vou tentar ser um pouco mais claro, um pouco mais didático aqui para quem está assistindo a gente, que acho que é um dos preceitos também da inteligência artificial, o caráter de universalidade. Todo mundo tem direito, todo mundo tem que ter acesso àquela informação. A evitar preconceitos dentro da ferramenta. Tipo assim, o que é que adianta uma ferramenta que foi treinada lá no norte, no sul da Itália, por exemplo, com aquela população, com aquele contexto, com aquelas informações, como é que eu vou usar para uma população aqui do Piauí, sabe? Então, como é que você tem visto isso? Esses direitos que sejam garantidos, e por isso que eu vejo como uma quase infinidade de possibilidades. Como é que o direito tem visto esse acesso, essa busca de informação e como garantir para o cidadão esse acesso também de forma universal? Essa questão é um dilema que o direito se depara, né? Ele não pode nem barrar as inovações, até porque seria impossível, realmente, cada vez mais a gente vê a tecnologia avançar e está mais enraizada no dia a dia do cidadão. A inteligência artificial, até 2 anos atrás, era algo muito distante da população. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa, mesmo que não tenha um acesso direto, que ela busque, tá hoje em dia num vídeo que passa na TV, tá em todos os momentos, tá em todos os lugares. Então, o direito não consegue barrar o avanço da tecnologia artificial, da inteligência artificial, mas ele tem que buscar regulamentar da melhor forma possível essas situações, para que possibilite que o cidadão tenha acesso, mas de uma maneira que seja segura. É a questão da segurança jurídica, de guardar os direitos fundamentais que a gente começou a falar no direito à saúde, mas envolve vários direitos, como a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade, à igualdade. Então, o direito sabe o caminho, né, mas precisa também analisar o que está ocorrendo de novo na sociedade para poder regulamentar da melhor forma possível. Perfeito, Adonias. Acho que nós vamos ter que andar juntos aí, medicina e direito, para que a gente possa fazer o bom uso disso e, acima de tudo, para que o paciente, quem busca o serviço ali, tenha segurança dentro daquele ato. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação. Agradecimento especial a todo o grupo do Dr. Adonias Leal, né, por vocês hoje nesse nosso programa aqui, que a gente quis trazer temas realmente do meio jurídico aqui para dentro do Vida Mais. E vocês são sempre bem-vindos aqui. Um abraço a todos lá e obrigado mais uma vez pela Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, você sabe que pode contar conosco. Estamos juntos. Obrigado mais uma vez, Dr. Adonias. Você segue aqui com a gente, nosso Vida Mais vai no intervalo, já já a gente está de volta. O ENAMED já é uma realidade e o Unicef saiu na frente e transformou o desafio no programa ENAMED Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O ENAMED contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicef não acompanha as mudanças, ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o ENAMED? Somente no Unicef. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste.
Morar no Royalville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royalville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royalville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royalville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royalville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, nosso último bloco do programa, quase acabando, mas eu lembro para você, vou até nessa outra câmera aqui mais fechada para chamar mais atenção ainda. Aqui nesse perfil do YouTube, é o nosso perfil oficial, você vai ter acesso a esse programa, que é o programa de número 60, e todos os outros programas anteriores, da forma mais didática e da forma que você já conhece a nossa qualidade aqui dentro do Vida Mais. Se você quer mandar uma mensagem pra gente, você vai acessar esse WhatsApp aqui da nossa produção e poder mandar uma informação, uma sugestão de pauta, porque você sabe o quanto que é importante a sua participação aqui dentro do nosso programa. E falo para você mais uma vez que se seu sonho é de ser médico, médica, que você de fato sempre sonhou, que sua família sempre imaginou, você precisa cursar nesse centro universitário de 28 anos de experiência que é a Unicet. Porque através de um ensino moderno, você vai ter acesso à medicina básica, à medicina das clínicas, de todas as cadeiras que a gente chama tanto clínicas quanto cirúrgicas, com uma maternidade própria, com a rede hospitalar própria e toda a estrutura que o estudante de medicina precisa para que saia de fato para o mercado de trabalho bem formado. Além das disciplinas tradicionais, você aprende aqui na Unicet, aprende comigo, inteligência artificial e medicina, e aprende ainda mais muitas outras noções de empreendedorismo, gestão e tudo aquilo que a gente chama de soft skills, que é tão necessário para qualquer profissional, e dentro da medicina isso não pode ser diferente. Então, conheça, curse o Centro Universitário Unicet para você fazer medicina lá. Quase chegando ao nosso final aqui do nosso Vida Mais, e antes da gente encerrar, eu já lhe desejo mais uma vez que a gente tenha um excelente domingo. Agradeço sua participação aqui com a gente dentro do Vida Mais. Sempre um momento de muita satisfação a gente poder entrar na sua casa nesse horário de 8 às 9 e poder trazer aqui todas as informações que você precisa. Mas o meu último recado que eu tenho ainda nesse nosso programa aqui do dia 12 de julho é o recado da LogMed+. E você acessa aqui, ó, 869-9930-6000 e você tem acesso a um plano de acesso em saúde, chamado Plano Poti de R$ 29,90 para 4 pessoas ou o Plano Cajuína de R$ 39,90 para 4 pessoas. Através da LogMed+, e nesse WhatsApp e nessas informações que você pode ter, você tem acesso a uma rede de clínicas e hospitais em Teresina com os melhores preços econômicos. A qualquer exame, qualquer consulta, qualquer especialista, você vai ter muitos benefícios. E mais ainda, uma rede de mais de 200 lojas a nível nacional com descontos, farmácias, compras online, Mercado Livre, Magazine Luiza e todas as grandes redes você tem dentro da LogMed+. Você tem ainda acesso a uma telemedicina de 24 horas, 7 dias por semana, incluso dentro do Plano Cajuína. Você tem assistência funeral de até R$ 7.000 para o titular, e ainda o reembolso de medicamentos de até R$ 150 por mês. Você pode receber esse dinheiro de volta fazendo parte da LogMed+. É a partir de R$ 29,90, pessoal. Isso é mais barato do que qualquer outro gasto que a gente tem ali ao longo do mês, e você vai ter você e sua família inteira protegida. Então, conheça LogMed+. O nosso programa vai chegando ao final e eu desejo daqui que você tenha um domingo de paz, um domingo de espiritualidade, um domingo de companhia da sua família, dos que você ama, uma semana de produtividade, uma semana abençoada, e que você se cuide. Porque no próximo domingo a gente tem um novo encontro aqui na TV Band a partir das 8 da manhã, dentro do nosso Vida Mais. Segue aqui com a gente na Band, porque agora você vai ficar com o programa 100 Milhas, com o campeão Kerley Soares, com a Maria Tereza e todo o universo do mundo automobilístico nessa próxima hora aqui dentro da TV Band. Um abraço a todos, um bom domingo e até o nosso próximo programa Vida Mais.
Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483.